Olá! Nas 4 últimas teleaulas, a gente vem estudando análise combinatória, probabilidades, permutações, enfim, são novos conhecimentos que você aprendeu, todos envolvendo o conceito do princípio multiplicativo. Para não ficar nenhuma dúvida com relação a esses assuntos, na teleaula de hoje, a gente vai misturar um pouco do que vimos até aqui, fazer uma revisão de combinatória. Vamos nessa! Na teleaula de hoje, você vai interpretar problemas de contagem, identificando as características que indicam como usaremos a combinatória. Você também vai utilizar as fórmulas de cálculo aprendidas e, por fim, vai ver como utilizar casos diferentes associados ao mesmo problema. Oi, lembra de mim? Eu sou a Maristela, aquela que trabalha de dia, estuda à noite e não tem tempo a perder. Bom, você já deve ter percebido que eu estou hoje de bibliotecária. Nossa, Conceição, que cara é essa? É que eu não estou conseguindo organizar o meu trabalho. Mas por quê? É assim, eu tenho 10 casas para trabalhar como diarista. Todas as donas de casa querem que eu trabalhe uma vez por semana. Só que nos domingos eu tenho folga e só 2 querem que eu trabalhe no sábado. Mas qual é o problema? O problema é que eu estou precisando saber de quantas maneiras eu posso organizar a minha semana, né? Aí será que você pode me ajudar? Mas é claro, Conceição. Bom, esse é um problema em que a ordem faz diferença. Mas, por outro lado, a gente não vai usar todos os objetos. Ou melhor, todas as casas. Já que das 10 casas, a Conceição só pode escolher 6. Mas aí como é que eu faço? Bom, para resolver o seu problema, a gente vai usar o princípio multiplicativo. Ah. Veja, no sábado, a gente pode escolher uma entre 2 casas. Já de segunda a sexta, sobram 8 casas. E você pode se organizar de 6.720 maneiras. Logo, você tem 13.440 formas de organizar a semana. Nossa, tudo isso? Bom, então na primeira semana... Maristela. A chefona. Tchau. Tchau, Conceição. Pois não, dona Mirtes? Olha que beleza, acabaram de chegar 10 novos livros para a nossa biblioteca. São 3 livros diferentes de matemática, 4 diferentes de química e 3 de física, também diferentes. Que maravilha, dona Mirtes. Eu já vou arrumando na prateleira. Um minutinho. Antes, eu queria que você me respondesse uma coisa. De quantas formas é possível arrumar todos os livros em uma prateleira? E aí, o que fazer? Você tem 10 livros diferentes e deseja acomodá-los na prateleira de livros novos. De quantas formas esses livros podem ser arrumados? É difícil esse problema? Difícil nada. Com os conhecimentos que eu adquiri nas últimas teleaulas, fica fácil resolver. Olha como. Nesse problema, a gente usa todos os objetos, que são os 10 livros. Logo, trata-se de uma permutação de 10 objetos. Eu descubro o valor calculando o fatorial do número 10. Aí está. Há 3.628.800 maneiras de arrumar os livros na prateleira. Que é claro que a gente não vai usar. Mas o que é isso? Os livros que a senhora pediu para eu arrumar na prateleira, dona Mirtes. Mas, Maristela, nem parece que você é a minha melhor bibliotecária. Olha isso aqui. Física junto com química, matemática junto com física. Assim não dá. Os livros de cada matéria devem ficar juntos. Não podem ser colocados assim, misturados. Não me deixe essas prateleiras assim, por favor, hein? Ah, e me entregue por escrito de quantas formas é possível arrumar os livros por matéria. Hã? Pode deixar, dona Mirtes. E agora? A bibliotecária deveria ter deixado juntos os livros de mesma matéria, mas não deixou. Bem, se a questão é deixar os livros de matemática junto com os livros de matemática, os de física com os de física e os de química com os de química, então, de quantas formas será que eles podem ser arrumados? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se eu quero arrumar os livros por matéria, então o melhor a fazer é calcular quantas arrumações cada grupo de livros pode ter.
os 3 livros de matemática podem ser arrumados de 6 maneiras diferentes. Já os 4 de física, de 24 maneiras diferentes. E por último, os 3 de química, que também podem ser arrumados de 6 maneiras diferentes. Mas isso não é tudo. Eu ainda posso variar a ordem de arrumação das matérias. Veja, há várias maneiras de arrumar os livros por matéria na prateleira. Na verdade, eu posso variar a ordem das 3 matérias de 6 formas diferentes. Bem, agora eu já posso calcular de quantas formas dá para arrumar os livros. São 6 maneiras de arrumar os livros de matemática, 24 de arrumar os de física, 6 formas de arrumar os livros de química. E são 6 também as maneiras que eu tenho de dispor as matérias. Aí está. A gente pode arrumar os livros na prateleira, divididos por matéria, de 5.184 maneiras. Muito bem. Estou realmente impressionada. Mas já que a senhorita está me saindo tão perspicaz nos cálculos de combinatória, me resolve então a seguinte situação. Bom, se estiver ao meu alcance matemático... Vamos imaginar que eu não tenha contado para a senhorita um pequeno detalhe. Detalhe? Que detalhe? Imagine que entre os 10 existem 2 livros de física iguais e 2 de matemática igualmente idênticos. E agora, senhorita Maristela, com 2 livros repetidos entre os 10, de quantas formas eles podem ser arrumados na prateleira? Ah, mas isso não tem segredo. Se a gente tem 2 livros de física iguais e 2 livros de matemática também iguais, a gente tem agora permutações com repetição. Veja, é a mesma situação anterior, só que agora com 2 livros iguais para matemática e física, que por isso eu divido por 2 fatorial e chego ao resultado de 1.296 formas de arrumar os livros. E aí, está dando para acompanhar essa tele-revisão de combinatória? Mas ainda tem mais. Vamos mudar completamente de situação. Da biblioteca, vamos para um ginásio de esportes. E aí, Vicente, descobriu? Descobriu o quê? Como o quê? De quantas maneiras nós podemos fazer a escalação do time? Ô, Vicente, você sabe que nós só vamos poder levar 12 jogadores para a partida, certo? Claro que eu sei. E desses 12, só 6 vão entrar inicialmente, não é isso? É. Tá certo. Bom, a questão é o seguinte, olha. Dos 12 jogadores, 10 são atacantes e 2 são levantadores, certo? Tá certo. E daí? De quantas maneiras eu posso escolher um levantador e 5 atacantes? Bom, o negócio é o seguinte. Dos 2 levantadores, a gente só pode escolher um, tá certo? Certo, tá certo. E dos 10 atacantes, só 5 é que vão ser escolhidos. Exatamente. Né? Como aqui no caso a ordem não importa, então, para escalar um levantador entre 2, eu tenho 2 escolhas. Já para escalar 5 atacantes entre 10, eu tenho 252 escolhas. Logo, eu tenho 504 formas de escalar o time para começar o jogo. Ou seja, nossos amigos técnicos dispõem, na verdade, de 504 times, de 504 formações. Mas nossas contas com o time de vôlei não ficam por aqui. Agora que o time foi escolhido, é preciso decidir qual a posição que cada jogador irá ocupar na quadra. Olha, ô Vicente, o negócio é o seguinte, você sabe que esse posicionamento dos jogadores na quadra é mantido durante todo o set, tá certo? Havendo apenas uma rotação a cada vantagem conseguida. Ô, É Gil, isso? pelo amor de Deus, né, Gil? Isso aí tá todo mundo careca de saber. Ó, Claro. Pelo amor de Deus, a posição que o time entra na quadra tem que ser mantida, cada vantagem tem uma rotação. Até aí nada demais. O que eu não tô entendendo, Gil, é o que você quer saber na verdade. Qual é a dúvida? Ah, Vicente, o que eu quero saber é muito simples. Eu quero saber como é que eu posso arrumar, de quantas maneiras eu posso arrumar esses 6 jogadores escolhidos na quadra. Só isso. Ah, é isso? É. Isso é simples, olha aqui, ó. Trata-se de uma permutação circular, ou seja, são 6 pessoas que vão ser permutadas de forma circular. E o número de permutações circulares de 6 elementos é 120. Aí está, são 120 as permutações circulares dos jogadores de vôlei. Pronto. Satisfeito? É, quase, né, Vicente? Como quase? Ainda tem um cálculo para resolver, não tem? Que cálculo? Olha, se a gente calculou que existem 504 formas de a gente escolher o time, Certo. mais 120 formas de arrumar o time na quadra, Certo. então... Então o quê? Então eu te pergunto,
quantas seriam minhas opções se eu contasse todos os times, mais as posições que a gente pode arrumar os mesmos na quadra. Ah, mas isso é fácil, né, Gil? Só pensar um pouco, ó, aqui, ó. Ah. Então vamos pensar um pouco. A gente já viu que são 504 as formas que eu tenho de escolher o time. E vi também que são 120 as formas que eu tenho de arrumar o time na quadra. Como eu quero saber quantas opções eu vou ter se eu contar todos os times possíveis e as posições na quadra, então é só multiplicar um número pelo outro. E aí está. Pronto, tá aqui. Nós temos 60.480 opções se a gente contar todos os times que a gente pode formar, mais todas as posições que os jogadores podem ter na quadra. Satisfeito? Bom, agora só falta ganhar o jogo, né, Vicente? É, se a matemática fizesse ganhar jogo... É, por isso eu acho melhor a gente trabalhar, treinar o time. Vamos treinar, vamos treinar os meninos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente fez uma revisão de combinatória. Você viu como interpretar problemas de contagem, identificando as características que definem o caso de combinatória. Você também utilizou as fórmulas de cálculo que aprendeu. E, por fim, viu como utilizar casos diferentes associados ao mesmo problema. Bem, nessa teleaula você pôde revisar tudo que foi aprendido de combinatória. Essas revisões, você sabe, são muito importantes porque permitem que a gente possa avançar para outro assunto sem deixar dúvidas para trás. Portanto, não deixe essa oportunidade passar em branco. Veja em que pontos você ainda está tendo dificuldades, reveja o livro, faça os exercícios novamente, apague as dúvidas. Combinados? Então, até a próxima. Tchau.